Em 2018, um navio cargueiro enfrentando ondas de 9 metros na costa da Carolina do Norte perdeu 70 contêineres durante uma tempestade. Um deles transportava 2.700 quilos de ácido sulfúrico, um composto capaz de causar queimaduras químicas graves e até cegueira. Apenas 4 foram recuperados. O setor de transporte marítimo afirma que quase 1.500 contêineres caíram no mar em 2025. A NOAA diz que esse número está mais próximo de 10 mil. Essa diferença existe por causa de uma brecha que quase ninguém fora da indústria conhece. Então, por que blocos de Lego e telefones do Garfield continuam aparecendo nas praias? E se eles estão errados sobre os contêineres, o que mais eles não estão nos contando? Em 1997, na cidade inglesa de Bigbury Bay, dragões começaram a invadir a praia. O navio, o Tokyo Express, estava fazendo a longa viagem marítima de Roterdã para Nova York quando uma tempestade atingiu. Quase 5 milhões de peças de Lego caíram no oceano e têm aparecido nas praias da Cornualha há quase 30 anos. Espera-se que as pessoas ainda encontrem dragões e polvos de Lego por décadas. Parece divertido, mas há um lado negativo. Em 2013, uma mulher em Galveston, no Texas, encontrou um polvo preto de Lego em uma praia local, que especialistas acreditam que pode ter vindo desse derramamento original, a milhares de quilômetros de distância. A pesquisadora do MBARI, Josie Taylor, disse que, embora os efeitos de um container possam parecer pequenos, os milhares de contêineres de carga perdidos no fundo do mar a cada ano podem eventualmente se tornar uma fonte significativa de poluição para os ecossistemas de águas profundas. Houve o incidente em que contêineres transportando cerca de 2.000 monitores de computador caíram no oceano e nunca mais foram vistos. Outro incidente fez com que milhares de tênis da Nike aparecessem em praias ao redor do mundo todo. Cigarros Marlboro se tornaram uma infestação nas praias de Dorset, copos de macarrão Chow Mein no norte da Califórnia e até luvas de hóquei no Alasca. O navio Swedenborg-Maersk passou por uma das, se não a pior, catástrofes de perda de container de todos os tempos, perdendo 520 containers em uma única viagem. Mas existe um perigo oculto nesses contêineres refrigerados flutuantes. Eles podem agir como verdadeiros torpedos naturais. Um container flutuante é pequeno o suficiente para não se chamar atenção no radar, mas grande o bastante para rasgar completamente o casco de uma embarcação de médio porte. Com muitos desses objetos na água, todo o oceano se transforma em um campo minado ao longo das rotas internacionais de navegação mais populares. Mas por que isso está acontecendo com tanta frequência? A resposta óbvia são as tempestades. Mas isso é apenas parte do problema. A verdadeira resposta é muito mais complicada. É uma mistura de incentivos corporativos e da física brutal de mover arranha-céus flutuantes pelo oceano. Quanto maior o navio, maior a chance de contêineres caírem. As empresas de transporte sempre vão exigir navios cada vez maiores, porque eles podem transportar mais contêineres em uma única viagem. Isso significa maximizar o lucro. Mas quão grandes são esses navios? Um dos maiores navios de carga disponíveis é chamado, apropriadamente, de navio porta-containers ultra grande, ou ULCV. Esses navios geralmente têm mais de 396 metros de comprimento, ou seja, são mais altos que o edifício Chrysler em Nova York, se fossem colocados em pé. Foi um navio desse tipo que ficou famoso por bloquear a entrada do canal de Suez, interrompendo o comércio global. Mas quanto mais peso em um único navio, menos ágil ele é, especialmente quando se move em alta velocidade. Levar um navio pelos oceanos do mundo é uma verdadeira aula de controle da física. E especialmente em águas turbulentas, a manutenção cuidadosa da distribuição de peso é fundamental. Mas essas embarcações transportam dezenas de milhares de contêineres de uma só vez. Elas são praticamente arranha-céus flutuantes. Nenhum ser humano pode controlá-las completamente quando a água começa a ficar agitada. Isso cria um problema de rolagem, onde o enorme peso dos contêineres compactados pode deslizar pelo convés do navio quando ele é sacudido de um lado para o outro. Quando a carga rola com força e vai longe o suficiente, é quase impossível evitar que parte dela caia para fora do navio. Assim como os caminhoneiros de longas distâncias, devido às exigências da administração corporativa, os trabalhadores desses navios são levados ao limite absoluto. Quando você leva as pessoas ao limite, erros são inevitáveis. De acordo com o NTI.com, a fixação incorreta ou inadequada pode reduzir significativamente a estabilidade de uma pilha de contêineres. Combine isso com o movimento de uma embarcação no oceano e você tem uma grande chance de contêineres caírem do navio. E o quão difícil é controlar essas situações começa a fazer sentido quando você entende o quão pequenas são algumas dessas tripulações. Para contextualizar, um desses navios porta-contêineres ultra grandes, transportando mais de 20 mil contêineres, pode ser operado por apenas 25 pessoas. E o aumento do tamanho desses navios tem outro efeito colateral perigoso, o rolamento paramétrico. O próprio design do navio acaba jogando contra ele. Quando uma onda levanta a proa, a próxima de repente a derruba, fazendo com que todo o navio comece a balançar violentamente. Os contêineres começam a se mover milhares de toneladas de cada vez, e uma vez iniciado esse processo, perder carga se torna quase inevitável. E praticamente não há nada que a tripulação possa fazer para impedir isso. Todo navio possui seu Manual de Fixação de Contêineres, ou CSM.
que terá as especificações exatas para o peso e altura seguros da carga. Mas essas regras rígidas de segurança muitas vezes são tratadas apenas como diretrizes, quando comparadas ao potencial de lucro que elas podem trazer. Regulamentos também são implementados para evitar o temido cenário de colapso da pilha de contêineres, que é a principal causa dos incidentes mais graves de perda de contêineres. Simplificando, quanto mais alto você empilha, maior a chance de os contêineres caírem, não importa o quão bem estejam presos. E claro, sempre existe a questão da velocidade. Tempo é dinheiro, e isso é tão verdadeiro no transporte marítimo quanto em qualquer outro setor, se não mais, especialmente quando alguns dos contêineres estão transportando mercadorias perecíveis. E é por isso que os navios são incentivados a ir o mais rápido possível, mesmo que esse seja um dos maiores fatores que coloca os navios em risco de perda de contêineres. Quanto mais rápido um trabalho é concluído, mais trabalhos podem ser realizados, então a pressão de cima para baixo será sempre máxima. Para evitar burocracia, não é incomum que os embarcadores mintam nos documentos oficiais sobre o peso real que está sendo transportado nesses contêineres. Quando o MSC Napoli perdeu 100 contêineres em um único incidente em 2007, o Departamento de Investigação de Acidentes Marítimos do Reino Unido descobriu que o peso de 137 dos 660 contêineres no convés diferia em mais de 3 toneladas do peso declarado. Isso significava que, no total, a carga do navio era 312 toneladas, mais pesada na realidade do que estava no papel. Era um acidente prestes a acontecer. Há um motivo pelo qual as perdas de contêineres são muito maiores do que a indústria de navegação relata. As empresas e seus clientes não têm obrigação legal de divulgar a perda de contêineres no mar. Seria um pesadelo completo criar leis sobre isso, já que esses navios estão constantemente passando por jurisdições internacionais. Você também precisa entender que vai contra os interesses das companhias de navegação, que estão em forte concorrência entre si, chamar atenção para suas perdas de contêineres. Apesar do impacto ecológico, para a maioria das companhias de navegação internacionais, as perdas de contêineres são pouco mais do que um erro de arredondamento em seus balanços. A indústria de navegação geralmente só considera a perda de contêineres um evento catastrófico se 50 ou mais contêineres desaparecerem em um único incidente. Quantos navios estão perdendo de 30 a 40 contêineres em cada viagem e simplesmente não sentem o impulso de relatar essas perdas? Nas palavras de Gavin Spencer, o chefe de seguros da Parcel, a empresa que foca em gestão de riscos na cadeia de suprimentos, ninguém divulga números totalmente transparentes. Isso seria um pouco como as companhias aéreas declararem quantas malas elas perdem. Muitas vezes, as empresas não precisam arcar com um prejuízo financeiro real pela carga perdida, graças a algo chamado de avaria grossa. Essa lei marítima determina que o custo da carga lançada ao mar intencionalmente do navio será dividido entre o capitão e a tripulação daquele navio, não entre as pessoas de quem eles recebem ordens. É o sistema perfeito para o abuso corporativo, e a verdadeira dimensão desse abuso é quase impossível de medir. Não existe um parâmetro universalmente reconhecido internacionalmente para contabilizar totalmente os contêineres de carga perdidos e os motivos por trás dessas perdas. Diferentes nações e empresas de navegação mantêm suas próprias versões, que são quase impossíveis de integrar em algum grande modelo unificador que chegue ao cerne da corrupção. Mas órgãos independentes de fiscalização estimaram que o número de contêineres perdidos no mar em 2025 é quase o triplo da média e está piorando. Mesmo antes de você entrar nos problemas estruturais que explicam por que tantos deles caírem ao mar em primeiro lugar, existem muitos outros problemas. A maioria desses contêineres de uso geral são estruturas feitas de aço sólido, com 6 ou 12 metros de comprimento. Quando você leva em conta o peso da carga, se não for flutuante, um desses vai direto para o fundo do oceano toda vez que cai ao mar. Esses contêineres enferrujam ao longo dos anos, liberando óxido de ferro tóxico e metais pesados na água ao redor. Contêineres com carga flutuante ou isolamento de espuma nas paredes internas podem ser ainda mais problemáticos. Isso porque as correntes inevitavelmente começam a levá-los para a costa, enquanto eles se degradam, espalhando ainda mais a pegada tóxica do vazamento. Os contêineres continuam se degradando mesmo enquanto estão em movimento, e quando isso acontece, sua carga se espalha por toda parte. São esses que, na maioria das vezes, são responsáveis por mercadorias encharcadas acabarem em praias antes intocadas e em ecossistemas preservados. Como essa espuma é um polímero sintético, ainda vem de brinde a poluição plástica, independentemente do conteúdo. Estima-se que haja entre 75 e 199 milhões de toneladas de plástico no oceano atualmente, e especialistas preveem que isso pode chegar a níveis catastróficos. Até 2040, isso pode contaminar todos os ecossistemas oceânicos da Terra, se nada for feito a respeito. Aliás, alguns oceanógrafos afirmam que pode haver até 12 mil contêineres de carga não reclamados enferrujando no fundo do oceano. O biólogo marinho Andrew de Vaugeler, do Santuário Nacional Marinho da Baía de Monterey, na Califórnia, disse que só porque algo parece estar fora da vista e acaba sendo esquecido, não significa que não haja enormes consequências ambientais.
Estamos deixando cápsulas do tempo no fundo do mar, com tudo o que compramos e vendemos, ficando lá por talvez centenas de anos. Isso torna tudo extremamente perigoso. Todos esses contêineres de carga perdidos parecem um grande sinal de alerta para um problema ainda maior do qual temos fugido por tempo demais: o impacto devassador que o transporte marítimo global causa ao meio ambiente e à saúde humana. Não existe uma grande nação na Terra cuja economia não esteja profundamente entrelaçada com o transporte marítimo. 90% das mercadorias internacionais do mundo chegam por navio. Esse número sobe para 95% quando olhamos apenas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais de 360 portos que recebem milhões de toneladas de mercadorias todos os anos. Mas até isso é pequeno perto de mais de 1 bilhão de toneladas métricas de gases de efeito estufa que esses navios estão liberando. De acordo com a OceanConservancy.org, se os navios do mundo fossem uma nação, eles seriam o sexto maior poluidor da Terra. O transporte marítimo sozinho é responsável por 3% de todas as emissões de carbono do planeta. Se olharmos de perto apenas dois grandes portos americanos, Los Angeles e Long Beach, eles representam 40% de todas as mercadorias que passam pelos Estados Unidos, por via marítima. E eles também produzem 100 toneladas de poluição, não por ano, mas por dia. Isso é mais do que o máximo absoluto de emissões que 6 milhões de carros podem produzir em todo o sul da Califórnia, no mesmo período de tempo. E se você é uma das quase 39 milhões de pessoas que moram perto de portos nos Estados Unidos, isso deveria te assustar. Não importa o quão saudável você viva, você está sendo exposto a um ar que equivale a fumar um maço inteiro de cigarros. Cigarros todos os dias. Sua saúde, sua vida, está sendo sacrificada aqui em nome da indústria de transporte marítimo. Eles têm a economia americana nas mãos e seus pulmões são considerados perdas aceitáveis. Até recentemente, em 2024, alguns relatórios sugeriram que as emissões da indústria global de transporte marítimo são responsáveis por 250 mil mortes prematuras e 6 milhões de casos de asma infantil a cada ano. E quando você olha debaixo d'água para os ecossistemas complexos que permitem toda a vida na Terra existir, vê um quadro ainda mais sombrio quando se trata do impacto que o transporte marítimo tem sobre o planeta que chamamos de lar. Os ruídos constantes de baixa frequência dos enormes navios cargueiros passando pela água criam um pesadelo de poluição sonora subaquática que pode atrapalhar a comunicação de tudo, desde peixes até baleias. O descarte de água de lastro pode bagunçar completamente a delicada biodiversidade dos ambientes oceânicos ao introduzir espécies invasoras de outras partes do oceano. Derramamentos, microplásticos e resíduos químicos podem branquear recifes inteiros e matar milhares de peixes. Mas será que algo vai ser feito sobre isso quando em 2023 havia 1,5 tonelada de transporte marítimo anual para cada pessoa na Terra? Isso é improvável. Mesmo que empresas e governos estejam cegos pelos dinheiros sem fim do transporte marítimo global, temos todos os motivos para nos preocupar com o que está acontecendo com o oceano aqui. O oceano cobre mais de 70% da superfície do nosso planeta e é responsável por regular o calor em todo o mundo, além de produzir metade do oxigênio de que precisamos e absorver 30% das emissões globais de carbono. Quase 10% da população mundial, ou seja, 680 milhões de pessoas, vivem em áreas costeiras de baixa altitude. Claro, é fácil rir de objetos estranhos que aparecem nas praias, mas essas comunidades também estão na linha de frente quando se trata de desastres naturais e do aumento do nível do mar. Exatamente o problema que o transporte marítimo global está agravando a cada dia. E você não está a salvo das consequências disso se mora longe do litoral. 37% da população humana vive a menos de 100 quilômetros de uma linha costeira. Como destacou um artigo preocupante das Nações Unidas, o futuro da humanidade depende da proteção dos oceanos, que estão mudando rapidamente. Os alimentos marinhos representam uma indústria de 90 bilhões de dólares. 121 milhões de pessoas praticam pesca recreativa em todo o mundo. Os alimentos marinhos representam cerca de 20% de toda a proteína consumida pela humanidade. Se esses ecossistemas desaparecerem debaixo dos nossos pés, espere ver consequências que vão desde aumentos extremos de preços até fome em massa que pode matar dezenas, se não centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. É um problema sério e catastrófico. E a cruel ironia de tudo isso? Na verdade, isso vai piorar ainda mais o problema dos contêineres de transporte. Um dos principais fatores nos acidentes de transporte que fazem com que contêineres acabem nos nossos oceanos são os padrões climáticos brutais do Oceano Pacífico. As mudanças climáticas causadas pelo homem estão piorando, e agora estamos enfrentando os ventos mais fortes do Pacífico Norte desde 1948. Isso só se agrava com o aumento do tráfego marítimo à medida que a demanda cresce em um mundo cada vez mais conectado. Uma investigação da revista The New Yorker também destacou o caráter sinistro e opaco do mundo dos contêineres de transporte. A maioria das tripulações dos navios de carga não faz ideia do que está dentro dos contêineres que transportam. O mesmo vale para a patrulha de fronteira e para as pessoas que trabalham na alfândega. Um único contêiner pode conter 5.000 caixas individuais. Um único navio pode descarregar 9.000 contêineres em poucas horas. É quase impossível inspecionar mais do que uma fração dos contêineres de carga do mundo. Isso é uma bênção para os cartéis de drogas, traficantes de pessoas e terroristas, e um pesadelo logístico para as pessoas que são pagas para inspecioná-los. E é exatamente isso que o problema cada vez maior dos contêineres caindo no mar representa: um pesadelo. A pergunta para a qual nem sabemos a resposta é: como é que a gente acorda desse pesadelo?
Quer saber mais sobre as curiosidades estranhas da navegação internacional? Então confira por que navios de cruzeiro são registrados na Libéria e outros fatos curiosos sobre navios de cruzeiro, ou assista a este vídeo aqui.